A paz do Senhor Jesus, aqui estamos para ler mais uma lição da revista da Escola Bíblica Dominical da CPAD. Esta é a primeira lição do quarto trimestre do ano de 2023. Ouça com muita atenção e depois se inscreva, caso ainda não seja um inscrito. Deixe seu joinha e o mais importante, compartilhe com as pessoas que não têm tempo para ler, mas que agora poderão acompanhar a lição em áudio. Lições adulto, quarto trimestre do ano de 2023. O tema deste trimestre é a obra missionária. Estudaremos a seguinte temática: até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Veremos que a obra de missões envolve evangelização local e transcultural, bem como a formação de missionários. Nesta primeira lição, trataremos missões sobre um enfoque etnocêntrico, ou seja, a relação da grande comissão com as missões transculturais. Para tratar desses e outros assuntos, contaremos com o auxílio do pastor Wagner Gabi, líder da Assembleia de Deus em Curitiba, Paraná, conferencista, advogado, escritor de obras da CPAD, entre elas, as doenças do século, planejamento e gestão eclesiástica, relações públicas para líderes cristãos e as parábolas de Jesus, todas publicadas pela CPAD. Lição 1. A Grande Comissão. Um enfoque etnocêntrico. Texto áureo. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Verdade prática. A ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do Evangelho no mundo. Leitura bíblica em classe. Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Marcos, capítulo 16, versículo 15 ao 18. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Marcos capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Versículo 17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Versículo 18. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Introdução. Neste trimestre, estudaremos a respeito da obra missionária. É um convite a refletir sobre o imperativo de nosso Senhor Jesus para pregar o Evangelho a toda criatura. Por isso, nesta primeira lição, nosso propósito é esclarecer a respeito da grande comissão, conceituar e desenvolver o tema das missões transculturais e apresentar uma visão global da mensagem do Evangelho no mundo. Veremos que missões é uma ordem divina e que Deus conta com cada crente para dizer sim à obra que Ele iniciou por intermédio do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Primeiro tópico: a grande comissão. Primeiro subtópico: o que é a grande comissão? É o mandamento do Senhor para a sua igreja proclamar o Evangelho a todas as nações. Esse mandamento tem rastros no Antigo Testamento. Isaías, capítulo 45, versículo 22.
Gênesis capítulo 12, versículo 3. E está fundamentado no Novo Testamento. Mateus capítulo 9, versículo 37 ao 38. Capítulo 28, versículo 19. Atos capítulo 1, versículo 8. Dessa forma, a grande comissão pode ser melhor compreendida como a ordem pós-ressurreição de Jesus Cristo, dada aos seus discípulos. Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20, Marcos capítulo 16, versículo 15 ao 20, Lucas capítulo 24, versículo 46 ao 49, João capítulo 20, versículo 21 ao 23 e Atos capítulo 1, versículo 4, 5 e 8. A respeito dela, James Hudson Taylor, missionário inglês na China por 51 anos, disse: a grande comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. Segundo subtópico, a questão cultural. O ide de Jesus significa também atravessar fronteiras. Nesse caso, anunciar o evangelho em uma cultura diferente é o grande desafio da obra missionária. Logo, não devemos desprezar a cultura de um povo a quem pretendemos evangelizar, nem impingir a nossa. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 e 2. Entretanto, a cultura de um povo deve ser avaliada e provada pelas Escrituras. Se por um lado a cultura é rica em beleza e bondade, pois o homem foi criado à imagem e semelhança de um Deus bom e amoroso. Por outro, é consequência da queda. Ela foi manchada pelo pecado e, em parte, dominada por ações demoníacas. Portanto, estejamos prontos a pregar o Evangelho além das nossas fronteiras. Preparemo-nos para este desafio. Terceiro subtópico: a ordem de fazer discípulos em todas as nações. A palavra nação é a tradução do termo etnos, que se refere a grupos étnicos e não primariamente a países. Um país é uma nação politicamente definida, já a etnia é um povo culturalmente definido, com uma língua e uma cultura própria. De acordo com alguns missiólogos, há no mundo 24 mil etnias. Quase a metade desse total ainda não foi evangelizada. Será que isso não nos comove? Há milhões de pessoas que ainda não ouviram o Evangelho de Cristo. É urgente e imperioso o clamor do apóstolo Paulo. Esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado. Romanos capítulo 15, versículo 20. Quarto subtópico: a eficácia e os objetivos da grande comissão. Para ser eficaz e cumprir os seus objetivos, a grande comissão deve ser executada por pessoas cheias do poder do Espírito Santo. Lucas capítulo 24, versículo 49, Atos capítulo 1, versículo 8. Pois é ele que convence a pessoa do pecado. João capítulo 16, versículo 8. Regenera o pecador. Tito capítulo 3, versículo 5, e capacita os homens a confessarem Jesus como Senhor. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. Nesse sentido, a igreja estará pronta para atingir os seguintes objetivos da grande comissão. 1. Proclamar o evangelho em palavras e ações a toda criatura. 2. Discipular os novos convertidos, tornando-os fiéis seguidores de Cristo. 3. Integrá-los espiritual e socialmente na igreja local, a fim de que cresçam na graça e no conhecimento por intermédio da ação do Espírito Santo em sua vida, desfrutando sempre da comunhão dos santos. Segundo tópico: missões transculturais. Primeiro subtópico: conceito. O prefixo trans vem do latim e tem o sentido de movimento para além de e através de. Em linhas gerais, missões transculturais são transpor uma cultura para levar a mensagem do Evangelho.
Essa mensagem não pode se restringir a uma cultura somente, mas alcançar todos os quadrantes da terra, onde quer que esteja uma etnia que ainda não tenha ouvido falar das boas novas. Segundo subtópico, visão transcultural da Bíblia. Quando se fala em missões transculturais, a Bíblia Sagrada é o padrão a ser seguido. O Antigo Testamento registra a revelação de um Deus missionário. Em pelo menos 3 ocasiões específicas, no livro de Gênesis, ele tratou com toda a humanidade e não somente com uma nação. Gênesis capítulo 3, versículo 15, capítulo 6, versículo 11 ao 14 e Gênesis capítulo 12, versículo 3. Nesse sentido, missões transculturais têm esse mesmo apelo e são parte fundamental da missão da igreja, pois esta é uma agência executiva de missões. Deus não escolheu outra instituição, por mais poderosa e financeiramente que seja, para esse empreendimento. Entretanto, ele escolheu a sua igreja, estabelecendo-a na terra com a missão de expandir seu reino para todas as nações. Atos capítulo 9, versículo 15, capítulo 16, versículo 5, capítulo 22, versículos 14, 15 e 21, e também capítulo 26, versículo 16 ao 18. Terceiro subtópico, barreiras nas missões transculturais. Há barreiras complexas para a evangelização do mundo e a igreja precisa conhecê-las e preparar-se para realizar sua tarefa missional. As barreiras são inúmeras. Vejamos. A. Barreiras geográficas, novas nações e novas culturas. B. Barreiras culturais, valores de vida, costumes e hábitos. C. Barreiras econômicas, diferenças de moeda e comércio. D. Barreiras linguísticas, as línguas nativas. E. Barreiras religiosas, islamismo, ateísmo, materialismo, secularismo, etc. Os apóstolos enfrentaram essas mesmas barreiras, mas, na força do Espírito Santo, o Evangelho saiu de Jerusalém e alcançou os confins da terra. Esse mesmo Espírito está com a igreja do presente século para confirmar a nobre missão de proclamar o Evangelho. Terceiro tópico: visão global do Evangelho no mundo. Primeiro subtópico: evangelização e discipulado. Em Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20, percebemos uma ênfase em fazer discípulos. Ora, fazer discípulos é uma ordem baseada na relação de um mestre com o seu discípulo. Nessa ordem está subentendido que a missão não se dá em apenas um ato, um momento. Fazer discípulo, conforme as Escrituras, demanda tempo. Nosso Senhor passou pelo menos 3 anos forjando o caráter dos seus discípulos. Por outro lado, em Marcos capítulo 16, versículo 15 ao 20, percebemos uma ênfase na proclamação e no anúncio. A tarefa missional leva em conta a proclamação pública do Evangelho, ao mesmo tempo em que atua na formação permanente do novo convertido. Evangelização e discipulado não são excludentes, mas duas faces da mesma missão. Segundo subtópico: arrependimento e capacitação do Espírito. Na missão transcultural, a mensagem missionária tem de levar em conta o apelo ao arrependimento para o perdão dos pecados. Lucas capítulo 24, versículo 46 ao 49. Esse apelo deve estar sob a autoridade de Jesus, que tem por objeto sermos suas testemunhas, no poder do Espírito Santo, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8.
Nesse sentido, devemos estar prontos para anunciar a mensagem de Jesus sob a capacidade do Espírito Santo, conforme lemos em Atos dos Apóstolos, rogando que os pecadores se arrependam e creiam no Evangelho. Marcos capítulo 1, versículo 15. Conclusão. Temos um grande desafio em missões transculturais: alcançar o mundo inteiro com a mensagem genuína do Evangelho. Por isso, como Igreja de Deus, somos chamados a sair de Jerusalém em perspectiva de alcançar os confins da terra. Há muitos povos deste mundo para serem alcançados, de sorte que Deus conta com cada crente comprometido com a causa do reino de Deus. É um imperativo do reino nos perguntarmos a respeito do que estamos fazendo para que a água da vida sacie a sede dos que estão sedentos por vida eterna ao redor do mundo. O pecador depende do envio do corpo de Cristo para ouvir de nós as boas novas de salvação.